Shalom, eu sou o professor Nilson e você está no canal Barba Pensante. E hoje nós vamos pensar sobre o exemplo do Salomão criativo. O texto que nós vamos ler está em 1 Crônicas, no capítulo 1. No versículo 11 diz o seguinte: Disse Deus a Shlomo, Salomão, já que você pôs o seu coração nisso, porque em vez de pedir riquezas, bens, honra, a morte daqueles que odeiam ou vida longa, pediu sabedoria e conhecimento, para que possa estar apto a julgar o meu povo, sobre o qual eu o fiz rei. Estão sendo dados a você não apenas a sabedoria e o conhecimento, mas também riquezas, bens e honras, tais como não os teve nenhum rei antes de você, e tais como nenhum rei depois de você os terá. A história de Salomão é bem impactante, e é uma história também bastante simbólica, bastante emblemática. Salomão é considerado um dos maiores reis da história de Israel, e principalmente justamente por causa desse pedido, no qual ele pediu sabedoria, que caracterizou todo o seu reinado. Mas se olharmos a história e o histórico de Salomão, nós vamos ver que ele não teve uma vida tão fácil, nem teve uma vida tão linda, assim, tão separada, que alguém pudesse dizer, esse vai ser um grande rei. Salomão é filho de Betseba, que se tornou a rainha, se tornou esposa do rei Davi, por causa de uma pisada na bola, de um erro de Davi, quando adulterou por ela, consertou, literalmente matando o marido, e depois casando com a viúva. Até aí parece que estava tudo bem. O problema é que isso se tornou um peso e uma mácula, e uma vergonha, inclusive, para Davi. Mais tarde, quando Salomão nasceu, Davi colocou como responsabilidade de educar o Salomão, tendo como tutor, não Joabe, que foi o tutor de todos os seus filhos, mas sim Natã, o profeta. Isso trouxe uma característica bastante interessante. Deste momento até a hora que Salomão se tornou adulto, nós não encontramos a pessoa de Salomão aparecendo nas histórias que se desenrolam na vida de Davi. Justamente dando a entender que aquele holofote que os filhos deles estavam, Salomão não estava. O detalhe interessante é que, além de tudo isso, o avô de Salomão, ele acabou sendo uma pessoa que traiu o próprio rei Davi, na conspiração e tentativa de golpe do Absalão, e depois, com o fracasso desse golpe, o avô de Salomão, acabou se suicidando. É uma história bastante difícil de compreender, de entender que aquela pessoa, aquele jovem que nunca foi ninguém muito significativo, nunca teve nenhuma relevância em toda a história do reinado de Davi, pudesse ser o seu sucessor. Tanto é que quem primeiro assume a protagonismo de se autoproclamar rei é o seu irmão Adonias. Davi, então, Natã, lembra Davi que unge Salomão rei, e aqui é uma coisa muito interessante. Salomão é o único rei de Israel que foi ungido 2 vezes. A primeira vez, com justamente aquele momento de um pseudo-golpe de Adonias, em outro momento vamos contar sobre essa história, em que o profeta Natã lembra da promessa feita por Davi diante do Eterno, que o seu sucessor seria Salomão. Então Davi manda o profeta Natã, Benaia, que era o chefe da guarda, e o sacerdote Zadok ungirem Salomão rei. Então ele é ungido a primeira vez com a presença diante de Davi. A segunda vez que as escrituras contam a da unção de Salomão é após a morte de Davi, o que era natural, como se fosse uma unção oficial. Ele se tornou oficialmente rei. E a primeira atitude que ele teve foi de se dedicar, ir até onde estava o tabernáculo do Senhor. Naquela época, o tabernáculo estava fora de Jerusalém, mas a arca da aliança que Davi havia trazido para dentro de Jerusalém. Então, por isso que Salomão saiu e foi
a oferecer sacrifícios e ofertas de dedicação, de consagração ao Senhor, que era natural na época, para se consagrar pessoalmente diante de Deus. E assim poder se estabelecer como rei de fato, né, pedindo as bênçãos do Eterno. Foi quando o Eterno se mostrou para ele no sonho e fez a pergunta: o que você quer? Salomão então dá a resposta que se tornou a maior característica do seu reino. Ele pediu sabedoria. E no texto que nós lemos, a resposta do Eterno foi que, além de Deus dar a sabedoria para ele, a constatação de que o perfil e o coração de Salomão, ele tinha tudo para pedir riquezas, fama, glória, morte dos inimigos, vida longa, mas ele não pediu nada disso, porque ele entendeu que a diversidade do povo, o tamanho do povo, e justamente pelo fato de ele ter passado toda a sua vida fora dos holofotes, no fundo da sala, ouvindo as conversas nas quinas palacianas, deu para entender bem claro que apenas um atributo era necessário para ser um rei de verdade sobre o reino de Israel, que tinha uma responsabilidade de ser uma nação separada por Deus para ser testemunho para outras nações. Esse rei precisava ter sabedoria. E aqui está um segredo da palavra sabedoria. Sabedoria em hebraico significa chokhmah, e ela vem da palavra chacham. Na verdade, nesse texto, o termo que é usado para sabedoria é chacham, porque chacham significa a sabedoria em ação, o ato de ser sábio. Isso é a tradução de chacham. Então, quando ele pediu sabedoria, ele pediu a sabedoria na prática. Ele pediu até me dê o ato de ser sábio, me dê a chacham. E o curioso é que a palavra chacham, ela tem origem, a raiz da palavra é a palavra ram, que significa calor. Qual é a similaridade? Aqui nós vamos puxar um pouco mais profundo sobre a origem das palavras, principalmente no hebraico. O idioma hebraico ele surgiu do chamado paleo-hebraico, em que as caracteres, as letras hebraicas, elas eram pictogramas, ou seja, a letra tinha um significado. E as duas letras que compunham a palavra ram significavam literalmente água separada. O significado de calor, que veio, daí surgiu a palavra calor, significa, dá a entender que é o calor que separa o estado da água, transforma o estado da água líquido em gasoso, ou seja, que faz a evaporação. E este é o vínculo para a sabedoria. Dentro desse conceito milenar da sabedoria judaica, a palavra sabedoria significa a capacidade de escolha, de separar o bem do mal, o santo do profano, de saber discernir o elemento de transformação. E justamente foi a palavra que Salomão pediu como resposta, a pergunta do Eterno, do que ele queria, foi justamente sabedoria, exatamente para trazer esse conceito. Ele queria ter a capacidade de separar o bem do mal. Ele queria ter a capacidade plena de saber fazer as suas escolhas. É isso que é a sabedoria, é a compreensão, né, e a competência de saber fazer a escolha certa, na hora certa, por meio da análise, da observação e por estar entendendo as circunstâncias que estamos vivendo. É isso que é sabedoria. E essa é a mensagem que nós podemos trazer para o dia de hoje e ter como ensinamento para as nossas vidas hoje através desse pedido de Salomão. Que nós possamos pedir para o Eterno a sabedoria, porque não é uma sabedoria natural do ser humano. Ninguém nasce sábio simplesmente, somente por nascer inteligente, sim. Capacidade de inteligência, sim. Mas sábio é algo que se adquire com o tempo. Por isso que, a partir da palavra Chacham, nós temos a palavra Zakam, que é Zakem, né, na verdade, que é sábio, e que dá a entender que, na verdade, é o sábio no sentido de ancião, de velho. Como uma pessoa que é sábia é aquela pessoa que teve toda uma vida de experiência. E ali o jovem Salomão fez uma resposta até mesmo audaciosa ao Eterno. Ele queria ter a sabedoria de um ancião, sendo jovem. E Deus concedeu a ele. E essa foi a maior característica. Se olharmos para o próprio reino, olharmos pelos achados arqueológicos que nós temos hoje, nenhum reino se comparou como o reino de Salomão. Em termos de engenharia, de estratégia, a própria Escritura nos dá um efeito disso, que é a própria construção do templo, desde a forma como foi retirada as madeiras lá do norte do Líbano, trazidas pelo mar, para depois serem enviadas para Jerusalém, até mesmo a própria construção, que literalmente o templo era um gigantesco de um Lego. Obviamente, Salomão ele atribuiu isso a outras pessoas.
E essa também, nós temos uma segunda lição do que é pedir ser sábio, uma sabedoria que vem do Eterno. É uma sabedoria que não é retida em nós mesmos, é uma sabedoria que é compartilhada. O maior exemplo de Salomão como sábio, e como que alguém que teve o dom da sabedoria, é que essa sabedoria foi contagiosa. Ele compartilhou a sabedoria, estimulando a sabedoria de outras pessoas, estimulando outras pessoas a agirem com sabedoria. Um rei sábio, ele traz uma nação sábia. Um rei que age com sabedoria, ele faz com que os seus súditos também ajam com sabedoria, porque eles têm o exemplo. Que esta seja a mensagem para os nossos dias de hoje, que o exemplo da sabedoria de Salomão seja o exemplo para a nossa vida também, que pedir a Deus essa sabedoria que é plena, que é completa, que é um presente que o próprio Deus possa dar, que o Eterno possa dar para nós, seja o nosso condutor para os dias de hoje, onde há cada vez mais a necessidade de termos completo domínio de escolher entre o que é certo e o que é errado, em escolher defender o que é certo e o que é errado. Que nós possamos ter essa compreensão e estimular a outros também, que através da nossa experiência de vida, possamos também ser influência para que pessoas possam buscar a presença de Deus em sabedoria. Que a sabedoria do Eterno possa inundar a nossa vida e possa inundar a sua vida também, aprendendo sempre mais do Senhor, porque afinal de contas, o maior pedagogo, exemplo de pedagogia, foi o próprio Eterno que nos deu através da sua palavra. E a aprendizagem é algo que nós começamos a ter quando nascemos e nós temos até o nosso dia de morte, que está distribuído gratuitamente pelo Eterno. Que nós possamos ter uma vida plena diante dele, buscando a sabedoria dele, se enriquecendo com a sua sabedoria e compartilhando a sua sabedoria. Tenha um excelente dia. Shalom.